Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça hoje e sempre em nossos corações. Bem-vindos de volta ao canal Espiritismo em Prosa e Verso. Estamos retornando ao estudo. Por ora, o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E hoje, o estudo de hoje, já pegue o seu Evangelho, nós vamos falar de um assunto muito, mas muito importante para a nossa reflexão e para a reflexão dos nossos amigos, enfim, que passemos adiante o estudo de hoje, que é sobre o suicídio e a loucura. O suicídio e a loucura. Então, respiremos fundo. Faz esse exercício comigo. E solta o ar. Tranquiliza o pensamento, a alma, para receber os ensinamentos do Evangelho, para que grave bem no cerebelo as informações. Feito isso, partimos para o nosso estudo. Aproveitando o setembro amarelo que está terminando, onde as campanhas sobre o suicídio estão sendo feitas, é muito importante a reflexão do espírita ou do estudante espírita, enfim, das pessoas sobre o suicídio. E uma coisa que a gente tem que pensar, o que determina essa diferença, essa resolução de força, de coragem, é a resignação. A resignação, a forma de encarar a vida terrestre, a força que nós vamos tirar do fundo das nossas entranhas. Então, no item 14, 15, 16 e 17, falaremos sobre o suicídio. Suicídio e a loucura. Quando estamos nesse turbilhão terrestre, muitas vezes guiados por uma força materialista ou no culto material, no culto apenas no sentido do progresso tecnológico, material, humano, podemos cair, enfim, numa história muito triste. De geração em geração, de pai para filho, a mensagem de que não há um amanhã, que após o túmulo tudo se encerra e que a vida termina. A ciência, muitas vezes, os homens de ciência, os sábios e as doutrinas materialistas, diria que é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria das pessoas que se suicidam. Porque essas pessoas de mente fechada, mente e coração, muitas vezes, avançados no sentido intelectual, deixam de lado e ficam desprovidos do sentido moral. Então, somente as sensações, somente os prazeres, a sensualidade são um incentivo para continuarem as suas vidas terrenas. E quando não alcançam seus objetivos materiais, não vem nenhum obstáculo moral para atacar a sua própria vida. Não há nenhum sustentáculo na sua vida anterior
no início de sua vida, em tenridade, nenhum ensinamento de pai, de mãe, então nenhum pensamento vem à sua mente quando vem a ideia de tirar a própria vida, de suicidar-se. Porque não teve uma base, não teve um caminho. A incredulidade, eu não creio porque a ciência ainda não revela na vida futura, não revelou ainda a vida futura. Eu não creio. Quem disse que a ciência ainda não revelou? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem disse? É claro, algumas pessoas, alguns homens de ciência teimam em dizer, em não aceitar a vida futura, porque a vida futura é lógica. E é preciso, além da lógica, um conhecimento anterior, moral, que nasce no espírito. Não é apenas inteligência que nos responde. Por isso, tantos e tantos sábios da terra não acreditam numa vida posterior. Porque falta um germe ainda, que é o germe do conhecimento moral. Porque ele não admite algo que seja superior a ele, algo que ele não consiga explicar dentro dos teus livros, que não está ao alcance da sua mente, algo que ele possa explicar racionalmente de acordo com seus conhecimentos. Muitas vezes, para adquirir um conhecimento, é necessário dobrar o joelho, sem nenhum pré-conceito, mergulhar a cabeça e os sentidos no estudo para entender os mecanismos. Só assim que o entendimento vem. Foi assim que Allan Kardec fez na codificação. Allan Kardec, sempre um homem de ciência, enfim, através dos seus estudos e da pesquisa em diversas partes das manifestações espíritas, ele concluiu que as mensagens eram verdadeiras e tinham sentido, era uma invasão do bem do mundo espiritual. Então temos que passar essa mensagem para que evitemos o suicídio, para que não abreviemos nossa vida. Aqueles suicídios conscientes em que tiramos através da loucura e do desespero a nossa própria vida, sem contar agora o suicídio que é de forma inconsciente também, que ocorre quando bebemos demais, quando fumamos demais. Isso é o suicídio inconsciente, quando não cuidamos do nosso próprio corpo. Também é uma espécie de suicídio menos grave, porém é um suicídio, porque não cuidamos do nosso empréstimo, que é o nosso corpo. Então o Espiritismo vem nos revelar e produzir um aspecto, outro resultado, um resultado positivo e talvez mais decisivo. O quê? O Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas se declarando, nos informando da sua situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. Ninguém. Que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Mesmo que esses suicidas encontrem um sofrimento que não seja eterno, como dizem, é temporário, mas mesmo assim são sofrimentos terríveis. Então, quando ele pensa que vai abreviar sua vida e os sofrimentos vão acabar,
o sofrimento aí se duplica, se duplica, se amplifica. E essa dor aumenta, dão-lhe pena por um sofrimento muito grande. E a dor é incrível aquele que viola essa lei divina, que é a vida. Então o espírita ainda assim tem vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. O que é, gente? A certeza na vida futura. Ele sabe que será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. A confiança que te dá no futuro, a fé espírita, os estudos, o saber que existe um amanhã, não é maravilhoso? Que podemos acordar no dia de amanhã com o canto dos pássaros e cada dia é uma nova esperança. Abracemos os nossos irmãos com ideias suicidas. Eles estão fracos, eles não são covardes, são os nossos irmãos. Quizá em outra existência já cometemos esse ato e não tivemos a atenção necessária por sermos, muitas vezes, afastados da sociedade, na nossa mente. Então, demos as mãos a esses irmãos. Façamos como Jesus, caminhando ao lado dos mais necessitados, somando nossas forças para um dia melhor. Somente o carinho, o ouvir, o escutar, o doar-se podem moldar a vida do nosso irmão que está pensando nesta grande besteira do suicídio, que é acometido através da loucura. Que possamos transmitir a fé através dos estudos, através da palavra de Jesus, dos ensinamentos espíritas a esses nossos irmãos. E esse era o assunto de hoje, meus irmãos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça hoje e sempre nos nossos corações. Até mais, um forte abraço. Tchau.